1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. Nós iremos fazer a leitura do verso 7 até o verso de número 11. 1 João capítulo 2, verso 7 ao 11. Aguardando mais um pouco. 1 João capítulo 2, versos 7 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês. Pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão, está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Mais uma vez, Pai, na Tua presença, nós queremos Te pedir que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos dê uma medida de graça para essa noite, para que nós possamos, Pai, receber, entender a Tua santa e poderosa palavra. Pai, nos dá força, nos dá ânimo, realiza essa boa obra, Pai, apesar de nós. Que o Teu Espírito desde já comece a trabalhar no nosso meio, no meu coração, no nosso coração, para que nós possamos, Senhor, como pessoas sedentas, como pessoas famintas, pela Tua palavra, pelas coisas que dizem respeito a Ti, nós assim aprendamos, absorvamos a Tua santa e poderosa palavra. É em nome de Jesus, Pai, que nós fazemos mais essa oração e esse pedido, hoje e para todo sempre. Amém. Pode sentar. Bem, a gente já vem de uma maratona desde o verso 5, tá? A partir do verso 5 que ele começa a introduzir o que ele quer, né? Ele começa a falar o que ele quer falar, a mensagem que ele tem para dizer para esses irmãos, para os irmãos que receberam as suas epístolas, né? Que é a igreja que se reúne no continente asiático, tá? Ou na Ásia Menor, né? Mais precisamente. E ele vai falando de pessoas que estavam causando problemas no meio desses que, dentre toda essa região, e esses problemas eram de natureza herética, era de natureza que tinha a finalidade de desvirtuar a fé cristã, de torcer a fé cristã, de descaracterizar a ponto de, por mais que tivesse uma linguagem de cristianismo, um jeitão de cristianismo, mas essencialmente não era mais o cristianismo. Então nós vimos, por exemplo, nos versos de 5 a 10, as 3 heresias que foram disseminadas, não é, no meio deles, né, onde eles estavam colocando ou pegando o ponto do pecado. Eles estavam afirmando que não existe pecado, o pecado não deve ser considerado.
né? E João diz, olha, Deus é luz e nele não habita treva nenhuma. Em outras palavras, João estava dizendo, o pecado existe e Deus não compactua com o pecado. Nem Deus não há pecado. E não há como haver comunhão entre luz e trevas. Basicamente é o que ele diz. Se afirmamos, por exemplo, no verso 6 do capítulo 1, que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, o que é que acontece? Mentimos e não praticamos a verdade. Então não tem como compactuar, né, Deus com o pecado. E era isso que esses falsos mestres estavam querendo fazer, esses hereges estavam querendo fazer. Eles estavam tentando justificar as suas práticas pecaminosas, dizendo que não existe essa de pecado, que isso é coisa inventada. Tá? E João, ele fala a respeito disso, desfazendo, né, se eu puder assim falar, de uma maneira bem regional, maracutaia, né, dos hereges. No capítulo 2, do verso 1 ao verso 6, nós vimos o checkmate, não é? O checkmate que João dá nos seus oponentes, nos hereges. Ele vai falar que há sim a possibilidade de pecar, mas que os seus ouvintes devem lutar contra essa possibilidade. Eles devem permanecer na santidade, permanecer na luz, fazendo coisas próprias de pessoas que vivem na luz. Aí ele fala que ele escreve estas coisas para que eles não pequem, mas se eles vierem pecar, eles se lembrem que eles têm um advogado, um intercessor, alguém junto ao Pai que intercede em favor deles. Mas daquele que faz as coisas deliberada, daqueles que faz as coisas por tentando se justificar, não, daqueles que se arrependem dos seus erros, daqueles que erram, mas não gostam daquilo, daqueles que buscam acertar cada vez mais. Aí sim, para esses que se arrependem, tem um advogado. Ok? E ele continua falando que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, não somente os nossos, mas os do mundo inteiro. E ele começa a falar que aquele que diz que conhece Deus, mas permanece nessas práticas, na verdade esse aí não sabe de nada de Deus, né? Que o conhecer implica em praticar, implica em andar junto, implica em andar como ele andou, como finaliza o verso de número 6, né? Então foi nisso que nós já meditamos, e ele vai dar continuidade nesses versos de 7 a 11, mas falando, introduzindo mais uma coisa. Ele introduz mais uma coisa, né, que nós vamos ver, que diz respeito à comunhão, que diz respeito à fraternidade, o amor fraterno, o amor entre irmãos. E esse é um distintivo de quem está na luz. O contrário está em trevas. Ok? É basicamente isso que ele vai dizer aqui nesses versos de 7 a 11, que nós vamos meditar com mais calma agora. Amém? Tem um segmento, estão percebendo? Tem um caminho, tem uma linha reta. É importante a gente estar antenado nos versos anteriores, é importante a gente prestar atenção no que está sendo falado aqui a cada quarta-feira, para que a gente faça a conexão, a ligação com a próxima pregação seguinte. Se você ficar até o final, vai ter cenas pós-créditos. Aí você só vai entender a outra pregação, tá? Se você ficar antenado nessa aqui. Tá bom? Ok? Então vamos lá. Eu fiz aqui aquela velha divisão e nós vamos começar pelos versos de 7 a 9. Nesses versos de 7 a 9 nós temos uma coisa meio paradoxal. Olha aí a palavra. Paradoxal. O que é um paradoxo? Paradoxo é uma aparente contradição, não é?
É algo que aparentemente se choca, mas se a gente fizer um movimento aqui no tique e no teco, a gente vai entender o que isso significa. Olha só, ele diz que tem um novo. Aliás, ele diz que o mandamento que ele está dando não é um mandamento novo, é um mandamento que já é conhecido por eles. Tá? Eles já conhecem esse mandamento que ele está dando. Porém, esse mandamento é um mandamento novo. É bem aqui que está o paradoxo, entendeu? A aparente contradição. É um mandamento já velho, conhecido por eles, mas é um mandamento novo, né? Então, um novo, porém já conhecido mandamento, né, da parte dos apóstolos e as implicações que esse mandamento tem para a vida em comunidade. É basicamente isso que a gente vai ver nesses versos de 7 a 9. Bem, a primeira coisa que eu gostaria de destacar nesses versos de 7 a 9 é a memória da última ceia que João estava ali manifestando. Lembra? A última ceia de Jesus e seus apóstolos, de Jesus e seus discípulos. Lembre-se que esse João aqui dessa carta é o mesmo João que escreveu o Evangelho de João. Olha, o João, né? Não é outro João não, é o mesmo. É o mesmo que escreveu 2 João, é o mesmo que escreveu 3 João e é o mesmo que escreveu Apocalipse. Tá? E um parêntese aqui a gente abre para dizer que tem uma teoria de que o Evangelho de João, 1º, 2º, 3 João e Apocalipse foi meio que um combo para as regiões lá da Ásia Menor, para as igrejas que estavam lá. Tá? Então, João ele está exercitando a sua memória. Aqui, quando ele fala de um novo mandamento, mas um mandamento já antigo no meio dos irmãos. Ele está exercitando a sua memória da última ceia. Não é? De João capítulo 13, o Evangelho de João capítulo 13, verso 34. Jesus disse que nos dá um novo mandamento. Um novo mandamento vos dou. Qual é o novo mandamento? Alguém lembra? Como? Exatamente. Quer abrir lá? Está em dúvida? Vamos lá. João 13, 34. Exatamente. Olha só. Um novo mandamento lhes dou. Amem uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Aí, bem lembrado, no 35, ele diz assim: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Se acontecer o quê? Se vocês se amarem uns aos outros. Um novo mandamento vos dou, Jesus está dizendo. Que vocês devem se amarem. A semelhança de como eu amo vocês. É essa a memória. João estava lá. João presenciou essas palavras do Mestre. João gravou isso na sua memória, incorporou isso na sua fé. Ele não tratou com desdém as palavras de Jesus. Ele viu aquilo ali como pérolas. Ele colocou isso, essas palavras, esse mandamento novo, como algo supremo na vida dele. Ele fala, foi esse mesmo João que falou do João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi esse João que registrou aquela oração lá de João capítulo 17, aquela oração tão intercessória, tão cheia de amor de Jesus por seus discípulos, clamando ao Pai, pedindo ao Pai para que seus discípulos permanecessem unidos, juntos. Esse mesmo João. E isso tem muito a nos ensinar.
Isso tem muito a nos ensinar. Parece bobo o que eu vou falar, parece batido, mas aquele negócio ainda funciona. De que quando formos tomar alguma decisão, nos fazer aquela pergunta: Jesus faria isso? Jesus faria isso? Como Jesus faria? Como Jesus se importaria nessa determinada situação? E isso nós podemos ver nas palavras desse apóstolo. Quando algo que o seu mestre falou, ele não tratou como algo qualquer. Ele gravou em sua memória. Ele incorporou na sua vida, incorporou na sua fé. E isso é um exemplo para nós. Amém? Aí nós temos o verso de número 8. Quando ele diz o seguinte: o qual é verdadeiro nele e em vocês. O qual é verdadeiro nele e em vocês. No entanto, vamos ler do começo. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. O mandamento em si mesmo é verdadeiro. Por causa da fonte do da sua fonte, a fonte do mandamento. Quem disse não foi alguém, aliás, hipócrita. Alguém que só tinha palavras vazias. Mas alguém que nos amou a ponto de se entregar numa cruz. Alguém que não só disse amem-se, mas também que amou altruistamente, sacrificialmente, incondicionalmente. E basicamente o João está dizendo que deve ser verdadeiro em vocês. Deve ser verdadeiro nos seus ouvintes. Não deve haver somente palavras vazias no meio dos seus ouvintes, no meio da igreja, no meio daqueles a quem está sendo endereçada essa carta. Mas deve ser verdadeira. A semelhança como Jesus fez com que esse mandamento fosse verdadeiro. A semelhança de Jesus que não ficou com hipocrisia. É muito importante pensar nisso. É muito importante. Tá? E o terceiro ponto aqui, ainda está no verso de número 8, na última parte, quando ele diz o seguinte: pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Lembra do verso 35 do capítulo 13 de João que a gente acabou de ler? Nisso saberão que sois meus discípulos. Nisso o quê? No amor. No amor. Pois as trevas já estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Já está clarificando cada vez mais nesse mundo coberto de trevas, nesse mundo encharcado de pecados. Já está cada vez mais se dissipando as trevas quando os filhos de Deus se mostram. Quando os filhos da luz se mostram como luzeiros. De que forma? Está na cara. Amando-se. Tá? Por isso que é importante. Olha, não trate isso com desdém. Não trate isso com desdém. Isso é extremamente importante. O amor entre nós é muito importante. Tem gente que coloca como base da comunhão da igreja outra coisa.
Talvez, se você pensar do jeito que eu penso, aí nós andamos juntos. Mas se você já pensar um pouquinho diferente, né? A gente já não anda junto. Quando que o que ele está dizendo, é que o amor é quem dá essa visibilidade, o amor é quem ajuda a dissipar as trevas. As trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Um alguém que ama não é um alguém que tratou com desdém o evangelho, por exemplo. Não é? Que Deus nos perdoou grandemente em Cristo Jesus. Que Deus nos amou grandemente em Cristo Jesus. E por isso eu devo perdoar, eu devo amar, eu devo bendizer, eu devo estar cada vez mais em comunhão, eu devo considerar o próximo superior a mim mesmo, eu devo fazer tudo isso. Alguém que ama entendeu o Evangelho de Cristo Jesus. Alguém que ama entendeu que Deus é luz e nele não habita treva alguma. É bem aí que está o negócio. É bem aqui que está a questão. Não é você decorar toda a Sagrada Escritura, saber toda a doutrina. Claro que isso é importante. Mas o pega para capar, o negócio que vai fazer o divisor de águas, é se você é alguém que ama. É se você é alguém que é altruísta, alguém que ama incondicionalmente, alguém que bendiz, alguém que não maltrata, mas faz o bem, alguém que quer estar perto, alguém que trata seu irmão como um senhor seu. Sim, por que não? Se você serve o seu irmão, é assim que você entende que ele é superior a você. Amém, meus irmãos? Aí tem o verso de número 9. Será que é mais outra heresia que João estava combatendo aqui no verso de número 9? Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua onde? Nas trevas. Será que? Eu creio que sim. Eu creio que esses que estavam dizendo que não existem pecados, que esses que estavam vivendo à torta e à direita e estavam dizendo, não, eu sou luz, eu ando na luz, eu tenho comunhão com Deus. Esses também estavam praticando isso. Estava dizendo, eu sou luz, eu ando com Deus, eu tenho comunhão com Deus. Pecado, meu irmão, não existe esse negócio não. Esses estavam praticando esse tipo de coisa, odiando seu irmão. Tratando com desdém seu irmão, não levando em consideração seu irmão. E João neutraliza eles aqui, olha, a semelhança lá do conhecer, a semelhança lá do pecado, se você odeia, você não é luz. Porque Deus é luz e nele não habita treva nenhuma. E o ódio ao próximo é pecado. Por quê? Como é que é o mandamento? Amar. É um mandamento. Lhe é ordenado que você ame o seu próximo. Logo, se você odeia, você descumpre o mandamento. É pecado. Né? E o que é que diz lá o verso de número 5? Do capítulo 1. Deus é luz e nele não habita treva alguma. Com toda certeza era outra aqui. Outra investida desses falsos mestres, desses falsos irmãos. Não, eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. Eu não gosto daquele cara. Eu ando, ó, eu e Deus, ó, assim, ó. Mas eu odeio o Ribamar. Aí ele está dizendo, vocês não estão prestando atenção no que eu estou dizendo. Se fizer isso, é pecado. E se é pecado, não está com Deus. Por quê? Porque Deus é luz e nele não habita treva
alguma. Nós não podemos deixar de ser cristãos, meus irmãos. Amém? Preste atenção. A gente não pode deixar de ser cristão. Tá? Nós temos uma identidade tradicionalmente estabelecida. Não é? E o que forma a nossa identidade? O que é? O que forma uma identidade? Princípios, mandamentos e exemplos do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra o que diz o verso 8 do capítulo 1? Aliás, verso... Deixa eu ver aqui. Andar como ele andou. Será que eu não estou vendo aqui? O verso 6, desculpa, do capítulo 2. Verso 6 do capítulo 2, andar como ele andou. É isso que forma a nossa identidade como cristãos. Princípios, mandamentos, exemplos do nosso Senhor Jesus, o andar como ele andou. E sabe qual é um distintivo da identidade de um cristão? O amor. O amor. Amar. Amar, meus irmãos. Não é se você sabe o livro de Levítico de cabeça, não. Já experimentou ler Levítico? A maioria das pessoas no plano de leitura fica logo para trás em Levítico, né? Mas o que vai dizer que você é cristão é o amor. Porque só alguém que entendeu a cruz é que ama. Só alguém que entendeu Cristo Jesus, que viu a Deus em sua beleza da sua santidade, viu a miséria do seu pecado e viu a providência desse Deus em Jesus Cristo, como a propiciação dos nossos pecados e também do mundo inteiro. Entendeu tudo isso, somente esse que fez isso é que ama. Não pode separar uma coisa da outra. E o amor é um distintivo da identidade de um cristão. Por isso que eu comecei dizendo, nós não podemos deixar de ser cristãos. Nós temos uma identidade tradicionalmente estabelecida. É assim que é, não pode ser de outra maneira. Justificativas infundadas para negar essa identidade, de longe, meus irmãos, devem ser rejeitadas. Justificativas para negar essa identidade. E como seria uma justificativa, por exemplo, para negar essa identidade? Seria, deixa eu ver se tem no Ribamar alguma coisa para eu amar ele. Ou então, será que eu estou bem hoje para amar o Ribamar? Acordei hoje um pé esquerdo. Não quero não, vou fazer uma escolha. Não quero amar o Danilo. Quero não. Não! Ou então ele me magoou. O Peu. Me magoou, Peu. Não vou te amar. Não. Essas são as justificativas infundadas. Não, eu e o Wilton não temos nada em comum. Ele gosta de refrigerante, eu gosto de café. Não. Essas e mais outras, eu estou sendo bem simplório aqui, mas não existe justificativa para negar essa identidade, a identidade do amor, gente, esse distintivo da nossa identidade. Ok? Que nós possamos entender, Gerei Satim, de uma vez por todas, amar não é uma opção. Eu vou ser uma pessoa aqui que copia, tá? Olhe para a pessoa que está do seu lado. É sério, olha aí para ela. Olha para do outro lado também, não olha só para sua esposa não, viu? Que eu sei que sua esposa está do seu lado. Pois é,
amar essa pessoa aí não é uma opção. Não é uma opção. Tá? Nós temos que estar na luz. Nós temos, Gereissati 1, que está na luz. Nós temos que estar em comunhão uns com os outros. E isso tudo vai provar que o sangue de Jesus nos purificou. Deus é luz e nele não há treva alguma. Pense nisso. Pense nisso. Amar não é uma opção. Eu sei que às vezes vai dar uma indignação em você. A gente sente indignação. Mas a gente tem que engolir essa indignação. A gente tem que acabar com essa indignação. A gente tem que ver essa indignação como uma indignação infundada. Quantas vezes eu já lancei pedras na santidade de Deus com as minhas atitudes? Quantas? Inúmeras. Talvez a minha respiração faça isso. E o que esse irmão me fez não é nada. Eu o amo. Pensemos nisso. É disso que nós precisamos aqui nessa igreja. Nós precisamos estarmos mais em comunhão. Isso só é possível se nós amarmos uns aos outros. A gente precisa estar mais juntos, a gente precisa orar mais, a gente precisa se interessar mais, a gente precisa ler mais a Bíblia, e a gente só vai acontecer e só vai conseguir fazer essas coisas se nós estivermos em comunhão, e a comunhão só vai ser possível por causa do amor. O amor implantado por Deus através do Evangelho. Repito, aquele que não ama, aquele que odeia o seu irmão, ele não entendeu o Evangelho. Não entendeu. Amém? Pensemos nisso. Pensemos nisso. Nós temos agora o verso 10 e 11, e esses eu vou querer ler com vocês novamente. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. O negócio é sério. Nós temos aqui a aplicação ou a implicação do ensino que nós acabamos de ver a respeito do amor. Entenda, por favor, entenda. Tá? Entenda. Então vamos começar aqui. Eu quero pensar com você nesse verso de número 10. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Quer dizer, além de permanecer na luz, ele não é uma pedra de trupicão, de topada. Tá? A implicação é óbvia. O negócio é óbvio. Se ele permanece na luz, ele é um iluminado. Tem luz ali naquele canto ali. Logo, se ele é uma espécie de sinalização, né? O Beto que trabalha com isso, uma sinalização, não vai ter tropeção nele. Ele não é motivo de tropeço para ninguém. As suas atitudes não é motivo de tropeço para ninguém. Ele não vai fazer com que o seu irmão se desvie da fé. Pelo contrário, ele vai clarificar cada vez mais. Olha, por aqui o negócio é desse jeito. Ou seja, ele vai ajudar o seu irmão cada vez mais na fé. E não o contrário, danificar o irmão. E não o contrário, fazer o irmão cair. Então, além de permanecer na luz,
ele não é causa de tropeço. Então, quem ama, presta atenção, não faz o outro cair. Entendeu aí? Quem ama, não faz o outro cair. A gente poderia repetir isso umas 50 vezes como um mantra, né? Quem ama, não faz o outro cair. Amém? Em segundo lugar, a falta de amor é das trevas, irmãos. A falta de amor é das trevas. É da escuridão. Dá vontade de dizer que a falta de amor é do capeta, e é mesmo. E a gente não consegue entender isso, né? A gente está tão imerso, o Flávio está tão imerso nos sentimentos dele, na dor dele, no rancor dele, na ferida dele, que ele não consegue amar. O Flávio não consegue perceber que isso é treva, e treva não é de Deus. Por quê? Alguém sabe dizer por quê? Porque Deus é luz, amém, glória a Deus. Então a falta de amor é das trevas. Pensa nisso. Ele está dizendo, João está dizendo, olha, esses aí que estão pecando à torta e à direita, dizendo que tem comunhão com Deus, dizendo que não existe pecado, as atitudes deles, eles que estão odiando o irmão deles, certo? Isso aí tudo é treva. Isso aí tudo não tem parte nenhuma com Deus. Essas atitudes deles aí não são de Deus, não é de Deus. Porque Deus é luz e nele não habita treva nenhuma. Presta atenção. Isso aqui vai passar pela carta. Esse princípio, essa mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Isso vai ser aqui uma base. Presta atenção. Né? E no verso de número 11, aliás, nós já estamos no verso de número 11, na última parte, né? Que diz o seguinte: não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Aquele que odeia seu irmão e ainda tenta se justificar, como era o caso desses aqui, uma das atitudes pecaminosas deles era o ódio ao próximo. E eles tentavam se justificar, dizendo que não existe esse negócio de pecado, né? Eu não peco, você não peca. Lembra? Lembra das pregações anteriores? Por favor, lembre. Né? Isso aí é a atitude de alguém cego. De alguém incapaz de ouvir, de entender que o lugar por onde eles estão percorrendo, na realidade, é trevas. Né? É como se eles estivessem, o que é pior, de olhos fechados no escuro. Cego. E eu coloquei esse tópico aqui como redondamente enganados. Aquele que justifica o ódio ao próximo está redondamente enganado. Aquele que analisa, deixa eu ver se ele merece um abraço ou um tapa na cara, está redondamente enganado. Está cego, não sabe por onde anda, não sabe o que faz, está enganado. Está enganado. Alguém reconhece em você a luz do cristianismo? Hein? Alguém reconhece em você a luz do cristianismo? Alguém pode olhar para você e dizer: eis aqui um discípulo de Jesus. Sabe por quê? Porque ele anda como ele. Alguém pode dizer isso para você?
estou sendo o acusador aqui não, certo? Não estou sendo o sertão não, porque a gente tem que pensar nisso. O Flávio tem que pensar nisso. Alguém quando me vê, vê luz. Alguém quando me vê, vê Jesus. Gereissati 1, ouça. As trevas não triunfarão. As trevas não triunfarão. Vou repetir. As trevas não triunfarão. O ódio não triunfará. A mentira não triunfará. O pecado discriminado, o pecado regular não triunfará. A luz de Deus é que triunfará no meio do seu povo. A verdade de que Jesus perdoa os pecados é que triunfará no meio do seu povo. Pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Jesus. Jesus. O amor de Deus em nós. Que nós possamos abrir mão do que achamos, do que nós achamos o que é o amor ao próximo. Nós possamos abrir mão disso. Nós possamos olhar o que é o amor ao próximo em Jesus. Em Jesus. O amor está acima da sua personalidade. O amor está acima dos seus interesses. O amor está acima dos seus sentimentos. O amor está acima de você, está acima do seu ego, está acima do seu intelecto, está acima da sua posição. O amor está acima de tudo. Será que nós não percebemos isso? Que a luz de Deus brilhe sempre, 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 sempre no Gereissati 1. Brilhe em você, brilhe em mim, brilhe no ministério, brilhe na liderança, brilhe em todos nós. Já passa do tempo, é um modo de dizer, está no tempo, de nós nos levantar, de nós sairmos dessa situação cômoda, essa situação que é perceptível a todos, essa situação que incomoda a alguns, eu tenho certeza, alguém que sente falta do irmão, alguém que, cadê o irmão que não está conosco, aprendendo, cantando, orando? Temos que levantar. Nós temos que tirar do nosso bolso o distintivo do cristianismo, que é o nosso amor ao próximo, a Deus, porque nós entendemos o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. O tom das palavras de João, meus irmãos, é de alguém que, primeiro, é um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus. Note, leia. Alguém que esteve com Jesus, alguém que lembra, alguém que entendeu, alguém que ama. Tá? O tom das palavras de João, em segundo lugar, é o tom de alguém que realmente se importa com o seu próximo. Né? Veja, meus filhos, filhinhos, é assim que ele trata. A causa de Cristo está acima de tudo. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 14, para a gente encerrar aqui. Lucas, capítulo 14, verso 25.
Amém? Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que o quê? Mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Vamos até o 34. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não assenta e calca o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Sabe quem estava lá ouvindo essas palavras? João. Ele estava lá. Ele estava lá. É isso que nós precisamos. Ser luz. Andar como ele andou. Ele quem? Jesus. Amar um ao outro. Conhecer no sentido prático. Como é que se conhece, segundo João? Obedecendo os mandamentos. Está na hora. Está na hora. Falta-nos um pouco mais disso, Gereissati. Sejamos sinceros. Falta um pouco mais disso em nós. Nós somos luz, Gereissati. Nós temos que brilhar. Ninguém acende uma candeia e bota debaixo da cama. Lembra? Foi Jesus que disse isso. Lembremos-nos, nós temos que ajudar as trevas se dissiparem. Como faremos isso? Como vamos ajudar as trevas se dissiparem? Foi dito aqui o tempo todo. Amando verdadeiramente um ao outro. Amém? Primeiramente o Senhor, depois o nosso próximo. Que o Senhor em Cristo Jesus nos abençoe.